Olá, bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula, tá? Nós iniciamos hoje o nosso bloco, né, de informações de conhecimentos gerais sobre o Correio, né? A banca escolhida foi uma banca chamada IBFC, tá? Não é uma grande banca que realize concursos assim ao longo do Nordeste. Tem um perfil mais de Sul e Sudeste, mas aí foi escolhida para a realização desse concurso de caráter nacional que é o Correio. Estranhamente, a IBFC ela adotou o conteúdo programático padrão do IBGE. Isso é bem estranho. Tá? Ipsiliter, ela pegou, deu lá um Ctrl+C, Ctrl+V, copiou o programa e assim estabeleceu. Então, nós vamos subdividir o nosso programa em vários blocos para facilitar o entendimento, a interação e a compreensão. Considerando isso, né, nós vamos aqui, já dividir a tela com vocês, apresentando o nosso primeiro bloco, né, que é o bloco que vai tratar, entre outras coisas, das questões de caráter cartográfico, a origem da cartografia, para que ela se aplica, quais são os seus objetivos iniciais e como esses mapas eles são montados e interferem ou interagem no nosso dia a dia. Deixa eu dividir aqui a tela com vocês. Prontinho. Olha só, já aparecendo. Prontinho, o nosso primeiro bloco aí de informações. À sua esquerda, né, você vai observar aí, deixa eu só pegar aqui a minha caneta, né, você vai observar o primeiro mapa, né, o primeiro mapa estabelecido, foi o mapa de Gazur, né. Na verdade, o conceito que nós temos hoje de mapa é muito diferente desse conceito que nós estamos observando aqui. Né? Ele foi feito em uma tábua de argila, né? Aqui representando já os continentes conhecidos naquela época, né? E aqui as informações a que ele se destinava. Por que isso? Porque todo mapa, e o princípio da cartografia, né? Para que se destina a cartografia? Em linhas gerais, nós podemos dizer que a cartografia é a arte, mas também é a ciência de fazer mapas e cartas. E mapas e cartas são diferentes. Nós temos cartas náuticas, cartas aéreas, mapas gerais, mapas especiais, mapas temáticos. Nós crescemos, quando eu digo nós, os brasileiros, nós crescemos vendo os mapas dos livros de geografia, tradicionalmente. E ali não são mapas de representação real. Por quê? Porque são mapas em que a escala é uma escala muito pequena, né? E você não consegue ver o grau de detalhamento. Então, por conta disso, esses mapas, chamados de mapas gerais, como o nome sugere, serão informações genéricas, informações superficiais. Se destaca aqui, por exemplo, um mapa que nós nos acostumamos, o mapa mundi, em que a escala é muito pequena, a visualização dos territórios também é muito pequena. Mapas especiais. Por exemplo, no Brasil, nós temos o mapa de IH e IHA, Índice de Homicídio e Índice de Homicídio na Adolescência. O mapa ele é criado, ele é destinado única e exclusivamente para esse fim. E os mapas temáticos, que vão subdividir, como o nome sugere, vários temas. Mapa hidrográfico, mapa de relevo, mapa geomorfológico, e cada mapa temático desse vai ter uma aplicação. Dificilmente você vai ter um mapa com dupla aplicação. O mapa geológico e geomorfológico pode ocorrer? Pode, mas geralmente não. Geralmente se aborda uma temática apenas. Tá? É, para que o mapa exista, eu coloquei aqui no canto direito da nossa tela, né? Para que esse mapa exista de fato, obrigatoriamente, para ser um mapa de verdade e não apenas um mapa com características artísticas. Obrigatoriamente, esse mapa tem que ter um título, né? Tá aqui o título e ó, aqui, ó. Mapa Rodoviário e Político 2024.
certinho? Que é o título desse mapa, que aqui ele se destina, certinho? Nós temos que ter também a fonte, origem dos dados apresentados. Bem aqui, ó, a fonte. Quem foi produziu? O SOPI, e o governo do estado do Ceará. Nós vamos ter obrigatoriamente a orientação, os pontos cardeais ou pontos colaterais ou subcolaterais, bem aqui, ó, a rosa dos ventos. Às vezes aparece só a indicação do norte, ainda assim, né? Esse mapa pode ou não ter uma projeção. A projeção ela vai acontecer quando o mapa é insuficiente para retratar a realidade. A projeção ela acontece por causa da esfericidade da Terra. A Terra é um geóide, é um círculo, né? Muita gente, a Terra é redonda. Não, é arredondada, é bem distinto. Uma coisa muito próxima do formato de que a Terra tem é um negócio assim, ó, bem assim, né? Bastante irregular, longe dessa imagem que nós temos de um círculo perfeito, né? Ah, mas eu vi as fotos aéreas da Terra, da atmosfera, que é um círculo perfeito. Não, aquilo ali é arredondamento por causa da ilusão de ótica, certinho? E aí, todo mapa verdadeiro, né, legítimo, ele tem que ter isso aqui, ó, uma escala. Certinho? A escala ela vai estabelecer a relação entre o que existe no mapa e o que existe na realidade. Bem aqui no canto inferior, nós vamos ver a escala e nós vamos ver também, junto com a escala, a legenda. O que é a legenda? Ela vai explicar todos os símbolos usados ali. Você está vendo no mapa temático político rodoviário do Ceará que nós temos uma diversidade de cores. Azul, lilás, amarelo. E cada cor dessa existe uma especificidade, existe uma função, existe um motivo pelo qual ela é adotada. Por exemplo, bem aqui no canto, na região do Rio Jaguaribe, né, nós vamos ter um tom de azul, representando aí os cursos d'água. Tranquilo? Deixa eu voltar aí para vocês, ver se existe alguma dúvida. Não existindo dúvida, nós continuamos a nossa aula. Tranquilo? Tudo na paz até aqui? Beleza? Ó, cartografia, a arte e a ciência de fazer mapas e cartas. Não tem segredo. Mesmo na prova com questões mais elaboradas, mesmo na prova com questões um pouco mais aprofundadas, sempre será cobrado de forma genérica. Sempre de forma genérica. Raramente com um caráter mais específico. Claro que se está previsto no conteúdo programático, isso pode ser perfeitamente cobrado. Tranquilo? Então, vem comigo, vamos lá continuar a nossa aula ainda seguindo na linha sobre cartografia, sobre o desenvolvimento, né, da cartografia ao longo do tempo, aí nosso primeiro mapa, as nossas caracterizações dos tipos de mapas que podem ocorrer, e aí nós temos as convenções cartográficas, né? Como o nome sugere, cada mapa vai ter um conjunto simbólico, e esse conjunto simbólico ele tem que ser entendido. Isso é muito comum e já ocorreu várias vezes, inclusive, de que a banca elaboradora das questões cometam erros aqui. De que maneira? Por exemplo, lá no enunciado, no comando da questão, ele afirma, por exemplo, de que o Ceará faz fronteira com o Piauí. Ora, um estado não faz fronteira com outro. O estado faz divisa com outro, né? Quem faz fronteira são países e continentes, assim como municípios, distritos, bairros e vilas fazem limites, e isso é definido também nas convenções cartográficas. Essas primeiras convenções cartográficas que nós estamos observando aqui, por exemplo, né, nós vamos ter as convenções cartográficas para cursos d'água. Tá? Olha a diferença aqui, ó. A representação de um lago ou de uma lagoa, a representação de um curso d'água permanente, ou seja,
aquele curso d'água que não seca durante o ano, e um curso d'água que sofre o processo de intermitência, que pode diminuir ao longo do ano. Convenção cartográfica vinculada, associada aos dados de hidrografia. Nós vamos ter aqui também as convenções cartográficas relativas à vegetação. Se convencionou, isso é universal. Se você pegar um mapa na Inglaterra, pegar um mapa nos Estados Unidos da América, se pegar um mapa no Japão, a vegetação ela será representada em verde. E por conta disso, os tons de verde também vão variar. Um verde mais claro, um verde mais escuro. Se é um verde mais escuro, essa vegetação ela é mais densa. Se é um verde mais claro, essa vegetação ela é menos densa. Ela vai tendo um tom avermelhado ou um tom mais puxado para o marrom. Significa dizer que nós temos ali um avançado processo de degradação. Quando se imagina, por exemplo, esse processo que eu acabei de falar para vocês, aí nós temos mentalizado um mapa do Ceará, por exemplo. Um mapa do Ceará perfeitamente desenhado, só que não, né? Muito próximo. Aqui nós vamos ter o Vale do Rio Jaguaribe, e nessa região, particularmente, nós temos um avançado processo de desertificação, né? Áreas que um dia podem tornar-se deserto. Então, a vegetação representada nessa área vai ter um tom avermelhado, marrom e às vezes até mesmo cinza. Isso são convenções que não são apenas nacionais, são convenções internacionais e cada país vai adequando a sua realidade. Por exemplo, porque nem todos os países vão ter a mesma vegetação. Nós temos, no caso brasileiro, uma vegetação exclusiva do nosso país, que é a caatinga. Vem comigo, olha só. E aí nós vamos ter também as especificações de caráter político territorial, né? Cidades, povoados, vilas, país, estado, município, porque cada um vai ter a função política, geográfica e econômica. Tradicionalmente, uma está inserida dentro da outra, né? E aí você vai observar nessa escala, bem aqui assim, que nós vamos ter a seguinte junção, ó: país, estado, município, região, uma dentro da outra, uma inserida dentro da outra, onde o estado se sobrepõe ao município e o país se sobrepõe ao estado e ao município. Essa divisão, ela, no caso brasileiro, né, que é o nosso tema hoje, né, vamos trabalhar de cartografia internacional, apenas o Estado brasileiro, nós vamos ter a federação, o Estado e o município, né, que é a divisão política administrativa, também conhecido como DPA. Né? E nesse processo, né, se considera cidades do tipo médio, do tipo grande e do tipo pequeno. Onde é que você observa isso? Olha o tamanho que a legenda vai nos trazer. Se uma cidade tem acima de 100 mil habitantes, entre 100 mil e 500 mil, ela é uma cidade média. Média. Se ela tem entre 50 e 10 mil, é uma cidade pequena. Assim, passou de 500 mil habitantes, ela é considerada uma cidade grande. A capital do estado do Ceará tem 2 milhões e 600 mil habitantes. É uma cidade grande. São Paulo tem mais de 12 milhões de habitantes. Né? Também é uma cidade grande, uma megalópole, né? Ou uma cidade, mega cidade ou cidade internacional. Tranquilo? Vem aqui comigo. Além dessas convenções, além desses símbolos vinculados à vegetação, símbolos vinculados à hidrografia, nós teremos também a caracterização viária. Não é a mesma coisa, tá? Você pega os mapas rodoviários e aí está lá multicolorido, né? E haverá, por exemplo, diferença da espessura das linhas, ó. Autoestrada, tá? Tráfego periódico, caminho,
E aí se aplica também a estradas de ferro, ó. A bitola. Bitola, a distância entre um trilho e outro, o que vai determinar, por exemplo, o tipo de tonelagem que pode trafegar dentro dessa mesma área, dentro dessa mesma linha. E ainda, aqui ao lado direito, você vai ver as convenções internacionais para limites. Se eu tenho um limite internacional, né, um país separado do outro, ali na região Foz do Iguaçu, em que o Brasil se separa e tem uma fronteira definida com a Argentina, por exemplo, no meu mapa de convenção, as convenções que vão aparecer aqui são essas. Na separação entre o estado do Ceará e o estado de Pernambuco, aí na região do nosso Cariri, né, a convenção que vai aparecer é essa. E a convenção, o símbolo que vai aparecer quando nós nos referirmos a uma separação entre um município e outro, e é muito comum que ocorra as questões litigiosas em que municípios disputam a mesma área territorial, é este aqui. E caso à parte, né, um litígio, uma disputa territorial, um mapa está sendo reformulado, as bandeiras e os limites estão sendo reformulados, aí nós teremos essa simbologia caracterizando áreas especiais. Tranquilo? Vem agora comigo. Não existe, né, assunto sem a resolução de questões. Toda aula aí tem uma resolução de questões. Nós começamos com uma questãozinha da Prefeitura de Divinópolis. Por quê? Porque essa daqui é a banca que vai realizar e que realizou em 2018 a prova desse município. Coincidentemente, não, é super planejado, tá, para a gente trabalhar dentro da linha que a banca vai desenvolver. Tranquilo? Opa, deixa eu voltar aqui, parece que tem alguém no nosso chat, ver se tem alguma dúvida. Tranquilo? Tudo na paz até aqui, vamos seguir dentro dessa linha. Agora nós vamos resolver um bloquinho de questões, né? Quando a memória falha, a escrita lembra. Não adianta ter aula sem a fixação de conteúdo, né? É na hora de resolução de questões que você sabe se você entendeu o processo ou não. Então, vamos aqui à nossa resolução de questões. Eu dividi aqui a tela com vocês. Vamos lá. Aqui para resolver o nosso primeiro bloco de questões, sempre num ritmo, né, que a gente consiga acompanhar sem muita pressa, né, facilitando o nosso entendimento. Então vamos lá. Opa, passei demais. Primeira questão. O ato de representar o espaço não é atributo exclusivo de nossos tempos, né? A respeito da cartografia, assinale a alternativa incorreta. Muita calma nesta hora. Cuidado. Nós estamos buscando a alternativa incorreta, tá? Se eu estou buscando a alternativa incorreta, nós vamos começar eliminando o seguinte. Primeiro, os mapas são instrumentos de múltiplos usos. Com certeza, rodoviário, fiscal, político, econômico, uma diversidade de usos para esses mesmos mapas, tá? Elimina o item A porque ele é verdadeiro e nós estamos buscando a alternativa incorreta. Segundo que você vai eliminar é o item B. A cartografia no início das grandes navegações, século XV, né? Aqui, ó. E aí você tem que caminhar pelas aulas de história também, não é só conhecimento cartográfico, mesclava, misturava avanços técnicos de representação com a perpetuação de um mundo mítico. Se imaginava nessa época, por exemplo, que o mundo era quadrado, era plano, e em determinado momento ele ia chegar ao final e as pessoas cairiam no abismo, né? C. As escolas de cartografia do reino moderno apontavam para a grande importância e relação do poder de cartografar. Verdadeiríssimo. Sem medo de ser feliz. Mas havia muita confusão
entre o processo de cartografia entre os portugueses e espanhóis. Muitas vezes, seguindo a linha mítica, seguindo as mitologias, às vezes desenhavam baleias em regiões que tinham ali arrecifes, e era muito comum de que os barcos naufragassem por conta dessa falha técnica. Nós temos aqui o item incorreto, que os primeiros mapas, né, o OT, foi feito pelos babilônicos e não pelos árabes. O mapa de Gazu, tranquilo? Primeira alternativa incorreta. Vamos aí para a nossa próxima questão, né? Já mudamos aí o perfil da questão, já adotamos uma questão típica do nosso IBGE, né, 2011. 2011, essa questão simplesmente não caduca. Existem questões que você pode demorar 20 anos para fazer e a resposta continuará exatamente a mesma. Dos elementos cartográficos, né, aí nós temos um traço, é um dos atributos fundamentais de um mapa, pois estabelece a correspondência aqui no meio da questão, ó, estabelece a correspondência entre as distâncias representadas no mapa e as distâncias reais da superfície. O elemento cartográfico que preenche corretamente a lacuna não pode ser legenda, porque a legenda ela terá um caráter explicativo. Não pode ser fonte, porque isso é quem gerou, quem criou o mapa. Não pode ser o título do mapa e muito menos o subtítulo. Então só sobra a escala. A escala é a relação estabelecida entre o que está no mapa e o ambiente real, para que eu possa estabelecer uma proporção, para que eu possa dizer a que distância, por exemplo, está determinado município, qual é a área que ele ocupa, e essa escala ela é representada de duas maneiras. Ela pode ser a minha escala numérica, deixa eu apagar isso aqui, tá? Ela pode ser a minha escala numérica ou ela pode ser minha escala gráfica, né? Escala aqui numérica, 1 para 10.000 ou 1 para 100.000, e ela pode ser a escala gráfica, uma barrinha, e nessa barra a delimitação das distâncias, né? Onde pode aparecer 1 quilômetro, 10 quilômetros, 100 quilômetros e assim por diante, tá? A escala é que vai estabelecer a relação entre o mapa e a realidade. Nós temos aqui, na questão número 3, as convenções cartográficas, tranquilo? Convenções cartográficas. Mas deixa eu voltar aí para vocês, ver se existe alguma dúvida. Não existindo nenhuma dúvida, nós avançamos nas nossas questões. Tranquilo? Vamos lá. Dúvidas? Não. Se não tem dúvida, tem dívida. Então, vamos continuar aqui, né, já caminhando para o fechamento do nosso bloco, nosso primeiro bloco, certinho? Vamos lá. Nós estamos na questão número 3. Vamos aqui para a questão número 3. Aqui, voltando para o início. Questão número 3. Como podem ser definidas as convenções cartográficas retratadas a seguir? Agente de mapeamento e recenseamento do IBGE. Prontinho, vamos lá. De cara, olhando para esses símbolos, você não vai visualizar cemitério, e muito menos limites. Por quê? Porque os limites são linhas pontilhadas, são linhas traçadas sobre o espaço. Não tem nenhuma dessas convenções estabelecidas aqui. Então, você vai eliminar, sem medo de ser feliz, o item D e o item E. Também não tem nenhuma relação com o cemitério. Então, se eu já eliminei o item E estabelecendo o cemitério, eu sigo a mesma linha e elimino o item B. Dois itens possíveis, montanha, refinaria de petróleo e minério, e aí você vai ver que você não tem relação nenhuma com refino de petróleo. Esse símbolo aqui, convencionalmente, ele vai representar
a montanha, a indústria mineira. Mas, Brando, por que que esse monte de círculo vai representar as montanhas? Sim, o mapa ele é bidimensional e a realidade é tridimensional. Então, quando eu vou representar uma montanha, eu vou usar uma técnica chamada curva de nível, em que eu vou transformar a altitude dessa montanha em linhas. É como se nós estivéssemos vendo essa montanha de cima, né? Então, se você der uma olhadinha aqui, ó, essa mesma imagem corresponde a essa daqui, só que visualizada de cima, as convenções cartográficas e as curvas de nível. Prontinho? Olha a questão número 4, né? Sobre as representações cartográficas é incorreto. De novo, incorreto, né? As escalas podem ser indicadas de duas maneiras, representação numérica e uma representação gráfica. Verdadeiríssimo. Item A não nos interessa, né? Na sequência, mapa é uma representação do plano, né? Mapa origina, o termo mapa significa toalha de mesa. E esse mapa, ele pode ter representações de elementos físicos, clima, relevo, vegetação, políticos administrativos, culturais, ilustrativos, temáticos, verdadeiro, não nos interessa. C. Carta é a representação do plano em escala média ou grande dos aspectos artificiais naturais de uma área tomada, verdadeiro. Então, o croquis ele é só um esboço, um rascunho. Ele não se destina ao grande público, porque ele não é detalhado. O croquis é um rascunho do que será no futuro o seu mapa ou a sua apresentação de uma carta. Como eu estou buscando o item incorreto, questão 4D de dado. Questão 5. O geoprocessamento é um termo amplo que engloba diversas tecnologias de tratamento e manipulação de dados geográficos através de programas computacionais. Para isso, eu preciso, entre outras coisas, né, estabelecer a área. Hoje, todo mundo só guia, só pilota com o GPS ali. Sem o GPS, o povo não sabe mais andar. O geoprocessamento, né, que está dentro do programa chamado de sensoriamento remoto, que é o levantamento de dados, sem necessariamente você estar presente no campo, presente na área. Então, o que é que vai acontecer? Primeira coisa que você vai alinhar é mapas mentais. Minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Se é um mapa mental, como é que o cara vai cartografar isso? Descarta. Segundo, croquis, vimos agora, que é um rascunho. E o sensoriamento remoto e o geoprocessamento não vai trabalhar com rascunho. Ele vai trabalhar com dados precisos, informações que serão utilizadas de maneira computacional. Então, nós vamos ter duas questões. Por que que não pode ser o item B? Porque ele fala só de aerofotografia. E o geoprocessamento, ele não vai usar apenas fotografias aéreas, ele vai usar outros dados e vai transformar essas informações em dados palpáveis que podem ser utilizados. Consequentemente, nós temos como alternativa o nosso item A. E aqui no finalzinho, né, o nosso gabarito do nosso primeiro bloco, para você printar juntamente com as minhas redes sociais. Tranquilo? Vamos lá, voltando aí para vocês. Professor Brando e o curso IB Concurso vai ficando por aqui. Nós fechamos agora o primeiro bloco, um minutinho, e nós já voltamos no nosso segundo bloco. É um segundo só para começar o nosso segundo bloco, tranquilo? É só o tempo de eu colocar aqui o nosso segundo bloco já na vez, já no ponto de bala, de nós realizarmos a nossa